É um privilégio participar na formatura da turma Homem ao Máximo aqui na PIB de Vila da Penha. E nós vamos estar repartindo a palavra, o que Deus deseja para você, homem. E especialmente estou muito feliz. Por quê? O convidado para estar conosco nessa noite é o pastor José Maria. Vem cá, pastor querido. Esse pastor, eu fiquei com ele durante alguns meses lá na Barra da Tijuca. Nós ombreamos, fazendo um trabalho de discipulado. Aprendi muito com esse homem. E vi esse homem dar passos de fé desafiadores. Tinha hora que eu falava assim, eu acho que eu não teria essa coragem, não. Quando eu olhava, o entusiasmo desse homem era contagiante e vi Deus honrando tudo quanto ele fazia. Pastor, é uma alegria ter o Senhor aqui nessa noite. E o nosso rogo, o nosso desejo é que Deus te use na autoridade do Espírito Santo. Nós vamos orar nesse momento pela vida do pastor José Maria. Senhor, nós apresentamos aqui o teu servo, use-o, pois tua palavra sempre faz aquilo que te agrada. Que o Senhor destravemente abra corações, que seja momento de cura, de salvação, de transformação. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, que honra, que privilégio, que bênção poder estar aqui de volta, pregando neste púlpito. Liderança espiritual do pastor Anderson Maciel, família aí, já conheci o pregadorzão lá, tá? Já estive lá, vi na telinha, nosso querido aí presente, bênção de Deus, que bênção, que honra, estamos na Barra da Tijuca, já a completar 14 anos, depois de 20 anos ter servido como pastor lá na PIB de São João de Meriti, né? Há uma certa identidade aqui com as regiões, aqui é claro, a área nobre de São João, nobríssima, né? Então nós louvamos a Deus por tudo isso, Deus tem sido bom com a gente. O meu desejo é que o que acabamos de cantar esta hora aconteça, consolide, firme, fundamente-se no seu coração. Eu tenho certeza que este ministério, tendo a amplitude de pessoas como esta igreja tem, certamente os seus sonhos serão realizados, pastor, daqui a 4, 5, 6 anos, certamente as famílias desta igreja estarão vivendo um auge extraordinário, uma bênção extraordinária, uma colheita extraordinária. E o desejo é que sejamos homens segundo o coração de Deus. Vamos dizer juntos? O desejo é que sejamos homens segundo o coração de Deus. O tema que eu separei foi homens, o que Deus você. Eu separei alguns textos, eu não quis trazer um PowerPoint e tal, porque a gente sabe que dia de formatura tem mais coisas que acontecem, mas eu quero pontuar algumas coisas que podem trazer à sua memória coisas que você aprendeu, viu, Eli, né? Luiz Costa, né? E aí trazer à sua memória coisas que aprenderam, coisas que precisam ser praticadas na vida e que lhe ajudará em todo o seu processo de vida. Homens, o que Deus espera de você. Uma das palavras está em 1 Reis 17, 22. E esta palavra tem a ver com Elias. Era um profeta, era um homem de Deus, e a Bíblia diz, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus. Esta frase é muito forte, né? Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Agora para um outro homem de Deus, segundo Reis 4:9 diz, em vista disso ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Eu quero começar pensando em um referencial na vida da sua própria pessoa. Se você hoje
estivesse passando por um momento emocional, por um momento espiritual complicado, desafiador, quem sabe até enfrentando uma batalha espiritual. Com quantos e quais seriam os homens da igreja que você recorreria para ir à sua casa, orar com você e abençoar a sua vida e abençoar a sua família? Quantas pessoas você traz à memória como lembrança de que aquele ali é um homem de Deus com quem você pode estar ao lado e com quem você pode contar nas horas mais desafiadoras da sua vida? Aquele outro homem ali, aquele que está lá, ele serviria para você como um mentor, uma pessoa para quem você olharia e diz assim: eu quero imitar algo especial na vida daquele ou daquele outro homem. É impressionante que a Bíblia diz que Deus está sempre olhando e buscando pessoas que possam ser segundo o seu coração, amá-lo sobre todas as coisas, servi-lo de maneira completa, servi-lo de maneira comprometida, de maneira plena. Mas não é fácil agradar a Deus. É impressionante que no meio de tudo que eu vou lhe falar, eu quero que você descanse o seu coração, porque não há nenhum ser humano perfeito debaixo deste céu. Eu não sou. Pastor Anderson não é um homem perfeito. Você não é um homem perfeito. Mas vamos ter como referencial Jesus como nosso líder em perfeição, e os exemplos aqui mencionados como pessoas como nós, que em alguns aspectos de suas vidas alcançaram uma excelência, para que possamos ser homens melhores numa sociedade tão carente da liderança masculina. Não quero com isso de modo nenhum diminuir ou desvalorizar a presença e muito menos a liderança feminina em todo tempo e também neste tempo. Mas é preciso que os homens estejam presentes, que os homens digam: sim, eu estou aqui, sim, eu tenho um compromisso, eu sou alguém com quem Deus pode contar e por isso a minha família pode contar comigo. Primeira coisa que eu quero colocar: Deus espera que como homens tenhamos valores certos. Nós estamos vivendo um tempo como nenhum outro, quando precisamos definir os valores que vão marcar as nossas vidas. Homens que estão buscando ser o melhor de Deus, o máximo que Deus tem para suas vidas, são pessoas que se definem por valores. Eu diria que valores como sinceridade, como honestidade, trabalho, verdade, lealdade e tantos outros valores não podem ser negociados e negociáveis na nossa vida. E aí menciono um exemplo de um homem que foi abençoado por Deus, segundo a Bíblia. Gênesis 41, 39 a 41 diz: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, de todo o meu povo, e se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você o comando de toda a terra do Egito. José é um jovem que agora é um homem adulto que nutria, que estava claro na sua vida que os valores da integridade, da fidelidade, do amor a Deus, da lealdade eram reais e presentes na sua vida, na sua casa, lá na casa do seu patrão, lá na prisão e no governo. Ele em nenhum momento quis suplantar o rei. Mas ele era esta pessoa que nutria os valores certos. Nós, vocês, eu, todos nós, somos tentados todos os dias a negociarmos os nossos valores.
Se fizer desse outro jeito, você vai ganhar mais. Se você agir assim, ninguém vai descobrir o que você fez. Somos chamados à mentira, à infidelidade, à falta de integridade, mas nesse tempo Deus nos chama a cultivarmos os valores certos. Você vai poder dizer amém a esse convite de Deus? Amém? Glória a Deus. Segundo desafio, Deus espera que como homens sejamos fiéis. Mais um exemplo de desafio. Daniel, ele está lá no meio de uma sociedade corrompida. Ele é um jovem que estava ali podendo até abrir mão de algumas coisas na sua vida para que não tivesse nenhum desconforto nos seus relacionamentos. E a Bíblia diz em Daniel 6, 26 a 28, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha que coisa linda, que exemplo de fidelidade, a ponto de comover e de mobilizar, de envolver toda uma nação. Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E diz a Bíblia, Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario, de Ciro, o persa. Fidelidade. Muitas famílias estão vivendo hoje sérios problemas financeiros devido à infidelidade no trato dos recursos, no uso dos recursos financeiros. Muitas famílias estão vivendo problemas de relacionamento devido à infidelidade conjugal. Eu falo aqui para os homens nesta noite. Fidelidade nos relacionamentos, nos tratos, nos contratos. Eu fui pastor lá em Magé, em Vila Esperança, quando comecei minha caminhada ministerial. Tinha 22 anos, comecei, com a sua idade, novo lá. E era uma igreja realmente desafiadora, numa comunidade desafiadora. E lá em Magé eu aprendi que a assinatura ou um contrato valia muito pouco, mas a palavra valia muito naquela região em que estava a igreja. Isso me valeu muito na vida, porque o que a gente fala, a gente precisa honrar, a gente precisa trabalhar para cumprir. Aquilo que você se compromete, tente realizar. E eu sou daquele tempo quando se dizia assim, o melhor funcionário da empresa é o crente. Porque tudo que ele fala, ele faz, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é cumpridor dos seus deveres. Mas já estamos ouvindo coisas diferentes disso. Vocês concordam comigo? Tem gente que já me diz assim, não quero fazer nada com crente. Já me cansei de tantas decepções. Então nós, homens que agradam a Deus, precisamos voltar, precisamos realmente agir e viver com fidelidade. Terceiro, Deus espera que como homens busquemos santidade de vida. Ah, meus queridos, nunca foi fácil viver em santidade, mas agora está mais fácil ainda vivermos sem santidade. Havia tempo que se você queria ter um contato com uma revista pornográfica, você tinha que ficar procurando lá na banca de jornal e tentar encontrar um jeitinho de ver alguma coisa. E você não tinha acesso a isso nas televisões. Só que agora você liga o seu celular, se você não tomar cuidado, as cenas aparecem na sua mão até no meio de um culto que você está prestando ao Senhor. Naturalmente que a santidade é algo tão extraordinário que tem a ver com o que nós cantamos, andar e ser parecido com Jesus. E ao invés de nós focarmos naquilo que nós não vamos fazer, nós devemos focar naquilo que queremos fazer. Ao invés de focarmos nas coisas que a gente precisa deixar de fazer, a gente precisa pôr energia naquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho aprendido que quanto mais a gente põe o pensamento da gente, a energia da gente, a mente da gente na coisa certa,
mais coisas certas fazemos, menos coisas erradas fazemos. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ele não tinha vivido só 100 anos, ele estava um pouquinho mais do que isso. Então não se preocupe em andar com Deus e ser arrebatado, porque se o for, como Enoque foi, você já terá passado dos 100 anos. Então, por favor, não tema ser arrebatado, viva com Deus, ande com Deus. Tenha estreita intimidade, profunda comunhão com Deus, porque assim nós estaremos abençoando não somente o coração da gente, mas o relacionamento conjugal. Os nossos casamentos não precisam de qualquer reforço de fora para que tenhamos sexualidade sadia, não precisa. Pelo contrário, quando nós quebramos o limite, temos a tendência de quebrar mais o limite, e aí temos a tendência de querer quebrar outro limite, e daqui a pouco caímos num grande precipício e a gente fica chorando amargamente porque a gente não soube lidar com os limites de Deus para a nossa vida. Quarta coisa, Deus espera que como homens sejamos sacerdotes no lar. Já foi dito, nós aprendemos isso. Eu fiz o curso Homem ao Máximo, tive o privilégio de ser mentoreado, ajudado, né? Fizemos, foi bênção de Deus. E aí a gente tem vários exemplos de homens como José, pai de Jesus. Eu fico impressionado que José era um homem leigo, a gente pode chamar assim, não é? Embora para mim hoje essa visão ficou muito complicada ao longo da história, porque você tinha o leigo e tinha o oficial, né? Não existe essa divisão biblicamente falando, mas ele não era o homem do templo, ele não era o homem dos serviços sacerdotais, dos serviços do templo, ele não era esse homem, ele era carpinteiro. E este homem soube honrar os seus compromissos e cuidar da sua casa e ser um líder espiritual para o menino Jesus, para o moço Jesus, e depois, naturalmente, Jesus foi o líder dele e de todos os outros que o seguiram. O projeto de Deus é que toda iniciativa religiosa em casa comece com o marido. Eu sei que nem sempre acontece assim, mas deveria ser. O projeto de Deus é que nós possamos não só dizer aos nossos filhos: estou orando por você, mas que a gente esteja orando com os nossos filhos. Há um livrinho pequeno que diz, o tema dele, Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. Esse livro é muito pequenininho. E aí é um testemunho de um pastor que fala de um monte de coisas que ele faria de novo. Vale a pena ler, é muito pequeno, mas tem vários conselhos. E ele choca quando ele diz assim: eu não oraria pelos meus filhos. Eu falei: puxa vida, eu quero ler. O que é que ele quer dizer para mim então? Ele diz: eu não oraria pelos meus filhos, eu oraria com os meus filhos. Meus queridos, isso faz uma diferença incrível. Você dobrar os seus joelhos à beira da cama e dizer assim: vem cá, filho, ora comigo. Você pôr as mãos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos e abençoá-los no nome do Senhor, enquanto vão para as atividades, ou você vai para as suas atividades, enquanto vão para a escola, para a universidade, para lugares onde as mentes das pessoas estão sendo tão, eu diria, sacudidas com tantas desinformações. Abençoar a mente, o coração dos seus filhos. Sacerdócio. Eu gosto da ideia de que a gente converse com os nossos filhos e não apenas os treine para serem crentes. Nós aprendemos que filhos de crentes não são crentinhos. Não são mesmo. E Deus também não tem netos, só tem filhos, né? Então a ideia de que os nossos filhos sejam conduzidos para que eles mesmos tenham as suas próprias experiências com Deus. Sabe, você não vai falar de jejum se você não jejua, mas se você o faz, você informa: agora é a sua vez, faça também. Você não vai falar de oração se você não ora, você não vai falar de leitura da Bíblia se você não lê a Bíblia. Mas se você faz isso tudo, você vai dizer: agora é a sua vez, faça. Quais são os seus desafios?
Cresça em Cristo, cresça em Deus. Use a sua liderança masculina e seja o sacerdote do lar. Amém? Glória a Deus. Desafio para nós. Esse negócio de ler a Bíblia é muito interessante, porque é um desafio. Eu não sei se vocês têm tido experiência assim, você vai orar com alguém, o telefone toca, é uma coisa impressionante. Vai ler a Bíblia, dá sono, desânimo, cansaço, dor no corpo, né? Acontece um monte de coisas. E eu me lembro da entrevista que fora feita com Billy Graham. Perguntaram a ele, a repórter, tentando aprender com ele, disse assim: doutor Billy Graham, vemos aí agora o filho dele, né, doutor Franklin Graham, pregador. Estive lá na sexta-feira, no sábado, eu me recolhi a minha idade, fiquei em casa com aquela chuva toda. E aí perguntaram: doutor Billy Graham, qual foi a sua maior tentação em toda a sua vida? E ele ficou pensando, não respondia. E aí a repórter tentou induzi-lo à resposta. Foi na área sexual, doutor Billy Graham? Teria sido lidar com tantos milhões de dólares na sua organização? Ele está quieto. Ele deu a resposta: minha maior tentação foi manter a minha vida devocional. Eu fiquei pensando, se isso não foi fácil para doutor Billy Graham, que chegou a quase 100 anos de vida e foi a gente brinca nesse, entre aspas, esse monstro do Evangelho. Será que é fácil para mim? Será que é fácil para você? Mas nós só seremos sacerdotes se nós ministrarmos ao nosso próprio coração ou pedirmos que Deus ministre ao nosso coração. Vamos dizer sim para esse desafio de Deus? Amém? Levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus. Que grande desafio. Vou seguir mais um pouco, pastor, porque tem bastante coisa aqui, eu quero reparti-las todas, vou ser bem resumido. Deus espera que, como pastor, preparemos os nossos filhos para amanhã. Nós estamos vivendo uma outra crise nessa questão, em todos os aspectos. A gente está encontrando gente com 30 anos dizendo que é jovem e está vivendo dentro de casa ainda. Sabe, é muito difícil para a minha cabeça. Eu fui pastor com 22 anos, eu estava começando o ministério. Eu fico pensando que nós devemos preparar os nossos filhos para um mundo competitivo, para um mundo sedutor, para uma cultura contraditória, e eles precisam serem livres para viverem as suas vidas, sabendo que o que nós precisamos dar-lhes, nós demos a eles na idade certa, no tempo certo, no nosso convívio familiar. Nós os preparamos para esses dias. Me lembro sempre, não me esqueço jamais disso. Quando eu fiz um programa para crianças em São João do Meriti, tempos idos, eu resolvi fazer naquele ano, uma vez por mês, um culto com as crianças no templo, e eu resolvi criar algumas mensagens como lições objetivas para elas. Aí, numa dessas vezes, eu coloquei uma mesa na frente da igreja, eu coloquei um chaveiro bem pesado, aquele de zelador de igreja, sabe? E eu coloquei alguns canudinhos de refrigerantes ali na mesa. E aí eu falei, comecei a provocá-los, e ali aquela meninada toda na minha frente, eu disse: olha, eu duvido que alguém consegue fazer o que eu faço. Peguei o meu canudinho, fui lá naquele chaveirão pesado e levantei. Aí a turma: tem algum corajoso que vai desafiar o pastor, que vai fazer também? Pega ali um canudinho. Ele ia lá, o canudinho quebrava. Eu falei: eu vou te dar uma chance, põe 2 canudinhos. Tem mais um, tem mais outro. Aí eu falei: vou lá de novo, hein? Olha só. E levantava. Aí passou um tempo, um lá falou assim: agora eu já sei o teu truque, pastor. Tem alguma coisa aí dentro desse canudinho? Eu tinha colocado uma madeira ali dentro, bem forte, já tinha treinado antes, já tinha visto que conseguia levantar, porque o que estava dentro fazia diferença. E eu disse para aqueles pais, e digo para vocês hoje: nós não temos como tirar o mundo da vida dos nossos filhos, a sociedade, as influências de comunicação, não temos. O nosso papel é o que nós colocamos dentro deles.
Se colocarmos a coisa certa, os valores de Deus, o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor à verdade, com certeza, no tempo certo, eles darão a resposta certa e viverão pela glória de Deus. Amém? Você recebe essa palavra desafiadora de Deus para nós? Louvo a Deus pelos meus 3 filhos, 2 filhas, me deram 2 genros, e meu filho que me deu a minha nora, são 4 netos. E a gente louva a Deus porque pediu que eles se casassem, pedimos a Deus quando fui para o ministério, que eles se casassem com pessoas que fossem primeiro crentes e depois trabalhadoras. E nunca tem lhes faltado nada sobre a mesa. Deus ouve as nossas orações, Deus é bom demais. É graça, eu sei que é graça. O nosso papel em casa é muito importante. A maneira como nós desenvolvemos as coisas é muito importante. Tem a ver, inclusive, com esse aspecto de prepará-los bem, cumprirmos bem o nosso papel no lar como esposo, como esposa, liderar, mas amar, ter autoridade natural e não autoritarismo em relacionamentos. Isso não funciona de jeito nenhum em relacionamento nenhum. Em 7º lugar, Deus espera que como homens sejamos comprometidos com a igreja. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu poderia falar só de Epafrodito hoje aqui. O nome é diferente, mas o camarada era bom de cooperação na igreja. A Bíblia diz em Filipenses 2:25, contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão. Não era um pastor, era um voluntário, era um colaborador, um companheiro, cooperador de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Quando os homens são comprometidos com a igreja de Deus e não em falar mal da igreja, a bênção vem sobre este homem, sobre esta casa, sobre esta família. Meus queridos, eu não me canso de ver famílias arrebentadas, essa é a expressão, pastor, porque muitas vezes saíam do culto, quando vinham, e falavam mal do pastor, da igreja, da liderança, tudo na igreja parecia estar errado, só eles parecem estar certos. Aí os filhos crescem, o que eles vão fazer? Falar mal e tal, e agora os filhos estão se perdendo, e aonde eles recorrem? A igreja. Pastor, ore por mim. E temos que orar muito. Primeiro para você voltar lá e pedir perdão aos seus filhos pelas besteiras que você falou, pela maneira como você foi equivocado na sua visão de Deus e da igreja. A bênção do pastor é a bênção da igreja. A bênção da igreja é bênção sobre a família do querido homem que está aqui. Porque quando todos somos abençoados, o reino de Deus cresce. Esse é o planejamento de Deus. Deus está procurando homens piedosos, que oram, que leem a Bíblia, que amam ao Senhor e amam a causa, a igreja do Senhor. E a resposta sua precisa dizer, sim, Senhor, conta comigo. Essa precisa ser a resposta. Eu termino, estou andando um pouquinho aqui, o tempo passa. Deus espera que como homens ganhemos outros homens para Cristo Jesus. Todos temos a tarefa de evangelizarmos. Domingo falamos que há 2 grandes chamados, ou comissões. Há o chamado comissional, todos fomos comissionados por Deus. Jesus diz para todos nós, inclui os discípulos, os pastores, os não pastores, os líderes, os não líderes, que nós devemos ser testemunhas de Jesus em todo lugar. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, devemos pregar o evangelho, discipular, ganhar gente para Jesus. Isso é tarefa de todos nós. E nós precisamos de homens hoje que possam falar sim sobre política, sobre economia, sobre futebol, sobre não posso falar do meu time que não está ganhando nada, né? Flamengo e tal,
mas que possamos incluir no nosso cardápio de bate-papo Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você concorda comigo? Quantos concordam? Amém? Por isso? Homens falando do amor de Deus na sua vida em Cristo Jesus, porque você ama Jesus. A gente muitas vezes se empolga, fala de tudo, até briga, né, nas nossas palavras assim agressivas, futebol e tal. Cadê o pastor Ximenes? Ele estava aqui comigo, está lá atrás, tricolor, gente boa, a gente brinca, né? Mas só fica ali, ó, porque nós temos algo muito mais importante para compartilharmos, não é isso, colega? Jesus Cristo, o amor de Deus, a liderança de Deus, sabe? Chega perto de um outro colega no trabalho e diga: olha, eu quero falar sobre o que Jesus representa na minha vida. Quem é Deus para mim? Porque eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Evangelize. João 1,45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: olha que coisa linda, um homem apontando Jesus para o outro: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Quantos outros homens entrarão no céu porque você falou de Jesus para eles? Quantas outras famílias terão as mesmas bênçãos que você está tendo de fazer um curso como esse, congregar numa igreja linda, maravilhosa, aconchegante, bem tranquila e abençoadora quanto essa? Quantos mais? Depende de nós sermos os ganhadores de almas para Jesus. A pergunta que eu comecei, eu quero terminar. Eu teria muito mais coisas para falar, a gente vai tendo assim mais tempo, a gente começa a ter muita coisa para falar, é melhor parar. Mas eu queria lhe perguntar mais uma vez, se você fosse procurar alguém, que você pudesse dizer assim: com aquele ali eu posso contar, porque ele é um homem de Deus. Você chegou a pensar nisso naquela hora que eu falei? Deu um certo desespero, não deu não? De vez em quando a gente olha assim: com quantos eu posso contar? E eu estou incluindo os pastores, os líderes também. Eu posso? Agora eu quero fazer a pergunta um pouquinho diferente. Você topa ser aquele que vai ser o lembrado pelo outro? Hein? Você topa ser aquele homem de Deus, que quando alguém procurar por alguém, você vai dizer assim: pode contar comigo? Pedro, faz diferença, não faz? Toda a diferença. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que não sejamos só os que procuram os homens de Deus, mas que nós sejamos os homens de Deus, achados por Deus, para sermos diferentes, fazermos diferença, tanto na vida em família, na criação dos filhos, no envolvimento com o reino, no envolvimento com a igreja, no uso dos recursos, no trato, enfim, todas as áreas, que nós sejamos aqueles que Deus encontre para abençoar outros. Ah, pastor, eu não sou perfeito, não fiz nem curso de teologia. Pode ficar tranquilo que isso é o que menos importa. Nessa hora, isto não é o grande referencial. Quando você precisa de alguém, você não pergunta assim: será que ele já fez o mestrado, doutorado? Quantos idiomas ele fala? Você não procura assim, você fala assim: eu quero alguém que, quando ora, Deus ouve. Eu quero alguém que tenha temor a Deus. Eu quero alguém que tenha um coração sensível à liderança de Deus. Eu quero ser este homem. E por que não dizer: eu quero ser esta mulher, este moço, esta moça, este menino? Feche os olhos. Você ousaria dizer a Deus que você está disposto a caminhar por este caminho? Você ousaria colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, mas eu quero caminhar por esse caminho. O Senhor vai me ajudar?
Quantos levantariam a sua mão dizendo: eu quero ser um referencial de homem de Deus, de mulher de Deus, de alguém que anda com o Senhor? Pode levantar a mão, Deus abençoe. Mais alguém? Lá no seu lugar, levante assim bem alto. Pode, isso, queridas, queridos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É uma oração, é um clamor. Confesso que algumas vezes eu não sei se eu seria este homem de Deus para alguém. Isso não me alegra. Aqueles que levantaram as suas mãos e outros mais querem ficar em pé para pedir ao Senhor a bênção dele. Os perfeitos, Deus não está procurando. Deus não procura gente perfeita. Eu olho para Davi, eu fico impressionado. Que homem imperfeito, mas que homem sensível, sintonizado com Deus. Mas era muita sintonia. Davi consegue ter algumas ações contraditórias que me impressionam. Eu dizia: no lugar dele, acho que eu faria diferente. Mas ele tinha algo diferente que o fez ser um homem segundo o coração de Deus. Tinha alguém mais imperfeito que Davi na Bíblia? Ele mesmo confessa. A minha imperfeição não é desculpa para eu ser usado por Deus, mas é apenas uma sinalização de que serei usado por Deus, apesar das minhas imperfeições. Glória a Deus por isso. Amém? Meu Deus e meu Pai, é no doce, no precioso, no poderoso nome de Deus que nós te pedimos. Faz de todos nós, homens, mulheres, moços, moças, meninos e meninas, pessoas, que possamos servir para os outros como referencial de alguém que te ama, como alguém que tem o Senhor em primeiro lugar, como alguém que se agrada e se sente realizado na presença do Senhor. Pai, por favor, cubra-nos por Tua graça em nossas tremendas imperfeições, vulnerabilidades e humanidades, Senhor. Perdoa-nos e nos ajude a termos santidade, a exercermos o sacerdócio, a liderarmos em amor, a amarmos a igreja do Senhor, a liderança da igreja do Senhor, a levarmos outros ao Senhor, a termos valores que nós não vamos abrir mãos deles em nenhum momento da nossa vida, para que a gente possa apontar o caminho e não ficar seguindo caminhos que apontam para a gente, para que a gente possa ser os que apresentem a solução e não mais um que está aí perdido, sem saber o que vai fazer da vida. Ó Deus, abençoe o Anderson Maciel, o pastor desta igreja, com ele toda a equipe ministerial, toda a diretoria, os homens desta igreja, as famílias desta igreja, os jovens, os adolescentes, as crianças. Ó Deus, que haja prosperidade sobre nossas vidas, sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos homens desta igreja. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus por esta hora.